a prova das coisas que se não vê. Verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Pode se assentar, irmãos, fique à vontade. Queridos, eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar na casa dele, para adorar e glorificar o nome do Senhor na beleza da sua santidade, e também louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Lupério, juntamente com a sua esposa, a pastora Kelly, que me honra, cedendo uma vez mais o culto desta igreja para que eu pudesse ministrar a palavra do Senhor. Deus abençoe, pastor, obrigado. É um prazer poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Pastor Roberto, Deus abençoe. Cadê ele? Deus abençoe, viu? Você até me constrange nas suas palavras. Seja Deus louvado, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E o Senhor também é uma bênção na minha vida. O Senhor, cadê sua bendita? Deus abençoe. Deus abençoe a todos, amém, irmãos? É um prazer poder estar com os irmãos mais uma vez. E hoje, para falar da fé, falar da fé parece ser fácil, mas não é fácil. Porque se eu fizer uma pergunta aqui, quem tem fé? Eu acredito que todo mundo aqui vai responder, tem fé. Se a gente perguntar, obrigado, viu, Mário? Se a gente perguntar lá fora, quem tem fé? Lá fora também todo mundo tem fé. E não fique chateado comigo, irmão. Lá fora tem gente que tem mais fé do que nós que estamos aqui dentro. Lá tem. Lá tem gente que tem mais fé do que muitos de nós que estamos dentro da casa do Senhor. Só que falar de fé ou falar sobre isso, porque como o culto é titulado, o trabalho está sendo voltado para isso, biblicamente a gente entende que muitas coisas que aconteceu na história foi vinculada à fé. Homens que viveram, homens que alcançaram, homens que têm dado testemunho através daquilo que nós conhecemos pela palavra de Deus, foi tudo pela fé. Só que a fé, ela é exigente, Porque não é só falar que tem fé. A fé, ela vai nos provar. A fé vai nos colocar à prova. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele escrevendo, falando sobre a fé, e aqui ele vai catalogar e vai testificar de muitos homens, de muitas pessoas, na história da Bíblia Sagrada, na história do povo, homens que viveram e alcançaram pela fé. Só que ele inicia dizendo que a fé é o firme fundamento. E eu gosto dessa forma que ele apresenta a fé. Por quê? Porque isso tem que ser algo vivo, isso tem que ser algo real dentro de nós. Por quê? Porque quando ele escreve e diz assim, pastor, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem está esperando alguma coisa aqui, só para eu saber? Ninguém? Tem ninguém esperando nada aqui? Então vocês estão na campanha errada. Vocês viram a campanha errada. Porque ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Há um fundamento, há uma firmeza acerca daquilo que nós estamos esperando. Então o escritor ele vai detalhar isso dizendo que é o firme fundamento das coisas que se esperam. E aí ele aplica algo que para nós se torna um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque é a prova das coisas que se não. Então ele está
falando que a fé é algo certo, a fé não tem dúvida, mas primeiro você tem que estar fundamentado na espera, louvado seja Deus, porque Ele é a certeza daquilo que você está esperando, é a fé. Aleluia. Mas outro sim, a fé te faz enxergar o que ninguém está enxergando, a fé te faz ver o que ninguém vê. Deixa eu ver quem tem fé aqui, só para me entender. Então não é todo mundo, dentro desse contexto, não é todo mundo que tem fé, porque a fé ela faz você viver o que muitos não querem viver. A fé ela te faz esperar com a certeza de que vai acontecer, até porque nós estamos vivendo dias de imediatismo, não é isso? As pessoas elas querem que as coisas aconteçam no rápido, no já, mas com Deus não funciona assim. Com Deus não é do jeito que nós queremos. Por isso que Deus ele quer achar em nós fé. Por isso que uma das coisas que Deus procura em nós é fé. Mas não é essa fé da boca, eu creio. Mas se Deus colocar você à prova, para que Ele prove a tua fé, você está disposto? Alguém já fez até uma assim. Porque, irmão, entenda isso aqui. Eu sei que vocês estão em busca de milagre, em busca de coisas de Deus, eu sei disso. Mas é muito forte isso. Porque isso tem que ser ativado dentro de nós na igreja. Isso tem que, nós que servimos a Deus, nós temos que ter essa fé ativada dentro de nós, a ponto de nós, irmão, vivermos o sobrenatural dia após dia, a gente perceber e ver as coisas acontecendo, irmão, aleluia, de verdade na nossa vida. Por quê? Porque nós gritamos, eu tenho fé, mas nós não estamos vivendo o resultado da fé que nós dizemos ter. Veja, a diaconisa leu aqui um texto que faz parte disso daqui, que está nos anais da história. Uma mulher, aleluia, né? A Bíblia vai dizer que era uma prostituta, lógico, a gente respeita lá a forma que a Bíblia diz tudo, mas você vê uma mulher, irmão, aleluia, que era improvável alguma coisa acontecer, era improvável essa mulher, mas o ato dela, a ação dela, fez com que Deus colocasse ela na história, fez com que o nome dela estivesse na história, fez com que ela fosse de uma linhagem, aleluia, lá na frente, louvado seja Deus. Por quê? Porque foi a atitude dela de catar aqueles espias e dizer: eu não sou da sua linhagem, não tenho nada a ver com o seu povo, mas eu acredito que Deus, o Deus de vocês, que tirou vocês lá do Egito, ela acreditou, ela depositou fé num Deus que ela nem conhecia. Por quê? Porque entenda isso, ela não era hebreia, ela não fazia parte do povo hebreu. O povo hebreu estava por lá de fora dos muros, mas precisava passar por Jericó para chegar do outro lado. Então, quando eles estão espiando a terra, essa mulher agora está sabendo do testemunho do que Deus fez lá fora, do que Deus fez na vida deles. Eu sei que Deus livrou vocês do Egito, eu sei que Deus tirou vocês de lá com mão forte. Ela disse assim: então, porque eu agora conheço que Deus fez isso, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa por mim também. E Deus então fez, agiu ao favor dela, louvado seja o nome do Senhor. Então o que Deus procura em nós? Fé. E não é diferente nos dias de hoje, não é diferente para esse tempo que nós estamos vivendo, irmão, aonde nós olhamos, não temos mais paciência de esperar nada. Que fé é essa? Que a gente gosta de dar o nosso jeitinho, né? Calma que eu já vou pregar, tá? Que fé é essa que a gente gosta de dar a nossa garibadinha, né? Vou dar uma forcinha aqui para acontecer alguma coisa. Vou dar um empurrãozinho. Porque a gente não tem mais paciência de esperar. Me perdoa o que eu vou dizer aqui, irmão, mas eu vou... meu filho está com 18. Eu sou meio ruim de matemática, uns 20 anos atrás, mais ou menos. Porque vai fazer 23 que eu casei, mais ou menos uns 20 anos, acho que lá uns 19, sei lá, uns anos atrás. Eu e a minha esposa decidimos que nós queríamos ter um filho. Nós não queríamos ter um filho de imediato, mas nós decidimos depois que queríamos ter um filho. Quando a gente decidiu que queria ter um filho, o médico condenou a minha esposa, disse que a minha esposa ela era estéril, ela não poderia gerar filho. Irmão, pensa que isso mexeu comigo, mexeu com ela, porque a gente agora queria ter um filho.
E aí, vamos daqui, vamos de lá, faz exame, e tudo era negativo, tudo era contrário. Aí apareceu um médico com as coisas, e o médico, aquele foi usado pelo capeta mesmo. Aí, com todo respeito aos médicos, tá? E aí o médico falou assim: olha, minha senhora, sinto muito lhe dizer, mas a senhora nunca vai poder ser mãe, nunca. Aí ele direcionou ela com algumas palavras e falou para ela: esquece esse negócio de ser mãe, você não vai poder ser mãe e tal. Aí a minha esposa olhou para ele e falou assim: ô doutor, deixa eu dizer algo para o senhor. O Deus que eu creio e o Deus que me fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Quando ela disse isso, ela virou as costas e foi embora. E aí a gente está lá, sonhando com o nosso filho. E aí tentativa, e frustrações, e era Deus testando a nossa fé. Era Deus testando a minha fé, testando a fé da minha esposa. Mas não foi no dia e na hora que nós queríamos, foi no dia e na hora que Deus quis. Porque no dia e na hora que Deus quis, irmão, aleluia, nasceu o Samuel. Samuel nasceu perfeito, foi gerado debaixo de bênção, foi feito do jeito que Deus queria. Graças a Deus. Por que seu filho não está com o senhor hoje, pastor? Meu filho fez 18 anos, irmão. Sabe onde meu filho está agora, no feriado? Aleluia, hoje de tarde, pastor, ele estava no círculo de oração da igreja, dando glória a Deus, aleluia. E agora, nesse exato momento, ele está sentado lá na sede da nossa igreja, irmão, num curso de obreiro, tem 18 anos, está lá, pai, eu vou lá para o curso de obreiro, vai lá, meu filho, vai lá. E ele está lá dando glória a Deus e aleluia, e aprendendo da palavra de Deus, porque foi o Senhor que disse: quem gera sou eu, você só precisa acreditar. Quem faz o milagre sou eu, você só precisa acreditar. Então nessa noite, irmão, em meio às possibilidades, se Deus tiver que testar a tua fé, fica firme, porque o Senhor vai dar resultado de verdade para a tua vida, e Ele vai fazer a tua fé se tornar realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a fé é um negócio complicado. Por quê? Porque veja, para nós sairmos daqui, então quando o escritor está dizendo que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, então você tem que estar fundamentado nisso, você tem que ter paciência, você tem que estar ali firmado e esperando com paciência. Aí outro sim, ele vai dizer que é a prova, a certeza das coisas que você não viu ainda. Aí eu não deu nem para dar uma glória, porque a fé é assim. Como que eu enxergo isso, ou como que eu vejo as coisas? Eu vejo assim, ó, enquanto uns estão vendo que não tem mais jeito, eu estou vendo que já está tudo certo. Enquanto uns estão dizendo assim, ó, teu filho, tua filha vai morrer nessa condição, eu já estou vendo ele aqui no Ministério do Louvor. Quem está vendo isso aqui? Não, você não está vendo, não, você não está vendo. Aleluia, não. Enquanto algum está dizendo assim, ó, o teu marido está condenado a isso, aquilo outro, eu estou olhando pelos olhos da fé, dizendo: não, meu marido vai ser um pregador da palavra, vai ser um obreiro da igreja. É a fé, irmão, a fé te faz ver o que ninguém está vendo. Será que dá para despertar fé em você nessa noite? É isso que move. Porque enquanto as circunstâncias é contrário, irmão, a fé te faz ver o contrário. Aonde tem esterilidade, a fé te faz ver frutificando. Aleluia. Aonde não está acontecendo nada, a fé vai fazer você enxergar as coisas acontecendo. A fé, ela vai te fazer viver o contrário dos outros. Então é por isso que lá no verso 6 que nós lemos, aí o escritor vai mencionar dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, irmão? Porque nós que servimos ao Senhor, nós que estamos na presença do Senhor, para as pessoas que estão lá fora, que não têm esse contato que nós temos com Deus, essa presença que nós temos, esse direcionamento que nós temos, eles não têm isso. Só que quando alguma coisa se passa com nós, ou por nós, a primeira coisa que eles vão dizer assim: você não tem fé não? Não, entende? Se nós somos seres humanos, amém, irmão? Tem algum anjo aqui? Se tiver, não tem, né? Anjo não tem aqui, não. Nós somos seres humanos, irmão, nós temos sentimento,
Nós temos medo. Quem tem medo aqui? Olha os medrosos aqui. Não estou falando medo de barata, não, irmão. Não é essas coisas, não. A gente tem medo, a gente tem insegurança. Nós somos seres humanos. Nós temos dúvidas. Só que quando a gente fala de Deus, quando a gente se apresenta para alguém dizendo que somos de Deus, que servimos a Deus, eles não querem saber que a gente é ser humano. Eles querem saber que a gente é de Deus. Não entendeu? Eles não conseguem ver a gente como ser humano, então eles querem ver a gente como homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus. Então, quando se passa alguma coisa por nós ou com a gente, a primeira coisa que eles querem ver é a nossa fé ativada. Lembra quando o povo, lembra quando Deus, eu vou tentar resumir essa mensagem aqui porque vai estar baseado em fé. Lembra quando o povo, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, lá no 3 do livro do Êxodo, Deus agora, aleluia, está ouvindo um grito de baixo para cima, um clamor de baixo para cima, e Deus ouviu o clamor, só que agora Deus vai precisar de alguém, aleluia, para intervir nessa situação. Aí Deus desce, porque o texto diz que Deus desceu, ele mesmo disse para Moisés, Deus desce na terra para livrar o povo. Aí Deus encontra Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro, então você conhece essa história. Aí Moisés agora vê uma sarça pegando fogo e não vê que aquele capim se consumia, o fogo não consumia. Aí ele vai chegar perto, aí Deus fala com ele e tal. Aí Deus vai dialogar com Moisés naquele lugar e vai dizer: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento deles, e eu desci para livrar eles das mãos dos egípcios, e eu vou arrancar eles daqui e vou levar eles para uma terra boa que mana leite e mel. Olha que Deus tremendo, irmão. Deus está dizendo isso para Moisés. Aí Deus vai dizer assim: ó, eu vou enviar você para lá e você vai tirar o povo de lá e está tudo certo. Eu estou resumindo a conversa aqui. Aí Moisés disse: mas Deus, como que eu vou fazer e tal? E no nome de quem que eu vou dizer? Só diga lá que você está no nome do eu sou e está tudo certo, está tudo resolvido. Vai lá, quem te enviou? O eu sou. O eu sou é o eu sou. Eu estou aqui porque o eu sou me enviou. E quem é o eu sou? O eu sou é o criador de todas as coisas. O eu sou é que manda e desmanda. O eu sou é que faz e desfaz. O eu sou é que tem todo o poder. É o eu sou. Quando Moisés entra lá, irmão, deixa eu resumir aqui. Quando Moisés entra no Egito, e aí começa aquele trâmite todo, né? De ir e vir e tal, e fala que fala, vai tal. E o povo, irmão, o povo que buscou por Deus, está vendo tudo aquilo acontecer. Aí começa as pragas, você conhece as pragas. Só as pragas, irmão, já fazia eu viver tranquilo na presença de Deus, sem ter dúvida de nada. Só de eu ver aquelas pragas acontecendo, não atingindo um hebreu, já era motivo de eu atravessar o deserto, dando glória a Deus, aleluia. Mas qual é o problema disso? É que o povo está vendo o que Deus está fazendo, o povo está vendo o que Deus está agindo. Só que chega um grande dia, que é o dia deles saírem do Egito. Quando eles saem do Egito, e aí eles estão marchando em direção à terra, aí Deus muda o percurso. Você conhece também essa história? Deus muda o percurso para onde eles estavam indo e colocam eles no beco sem saída. Por que Deus coloca ele no beco sem saída? Porque o beco sem saída é um lugar de prova, onde Deus prova a fé. Não, você não consegue. Porque é no beco sem saída que a gente revela o tanto que a gente confia em Deus. Ixi. Aí Deus pega o povo, pastor, está lá no livro do Êxodo 13 lá. Aí Deus coloca eles no beco sem saída. Aí eles entram no beco sem saída. Por que beco sem saída? Montanha, mar e os egípcios atrás. Não tem para onde ir mais. Aí só tem Deus por eles agora. Aí o povo está, como que é a fé do povo agora? Moisés, mas vai morrer. Moisés, por que você fez isso com nós, Moisés? Olha a fé deles. Olha a fé de quem viu fogo cair, sarça cair e não atingiu a casa deles. Olha a fé deles que viu o anjo da morte rodeando a noite inteira e matando o filho de egípcio e não matou um filho deles. Olha a fé deles. Por que eu vim aqui nessa hora de dizer para você, irmão, que a circunstância não pode roubar a tua confiança em Deus. Se Deus disse que vai fazer, creia. Se Deus disse que vai mudar, creia. Se Deus disse que vai curar, creia. Se Deus disse que vai restaurar, creia. Creia, mas a circunstância não pode roubar a tua fé. A gente é provado na circunstância. No momento de dificuldade, então o povo, Moisés, não vai morrer. Aí Moisés vai falar com Deus, o povo está, aí
Deus disse: mas por que você está clamando a mim, meu filho? Primeiro que eu não mandei ninguém ficar parado, olha, está lá no texto. Porque quando Moisés vai falar com Deus, Deus disse assim: por que clamas a mim? Manda o povo continuar marchando, manda o povo continuar andando, não manda ninguém parar. O povo parou por conta própria, porque viu o mar. Porque se eles tivessem ido no embalo da fé, eles tinham colocado o pé na água e Deus já tinha feito um milagre. Eu acredito assim, pastor, porque eu vejo que ninguém vê, né, irmão? Só a pastora aqui entendeu. Eu vejo que ninguém vê. Eu vejo assim. Eu vejo que se eles tivessem continuado caminhando, eu vou, porque caminhar para Canaã até o mar é fácil, né, irmão? Aí eu quero ver atravessar o mar agora. Aí eles pararam diante do mar, e aí Deus não mandou eles parar, eles tinham que ter continuado andando. Por quê? Porque não é assim que a gente fala, ó, dá um passo para Deus, que Deus te carrega no colo, não é assim? Mas ninguém quer dar um passo. Por que ninguém quer dar um passo? Porque o que está na frente te limita, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente não quer dar um passo, a gente já quer ser pego no colo. Não gostou? Então você vai ter que dar um passo. Você quer viver de fé, quer viver de milagre, vai ter que dar um passo. Vai ter que dar um passo. Por que isso, pregador? Porque é o que eu entendo, irmão. Porque Deus falou para Moisés: manda o povo que marche. Não era para eles terem parado, era para eles terem continuado a marcha. Então tem coisa que nós estamos vivendo que não era para a gente estar vivendo, era para a gente já ter passado essa fase da nossa vida pela fé. Mas como está faltando fé um pouco na gente, irmão, então essa campanha veio para ativar a tua fé. A circunstância não vai parar você mais, não. O problema não vai parar, as coisas negativas não vai parar. Por que, pregador? Porque você está recebendo fé. Quem não tem, recebe. Quem não tem, recebe. A fé vai te fazer avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus foi, olha como que Deus é simples, para mostrar para o povo que ele poderia ser diferente. Moisés, o que você tem na mão, toca nas águas. Pega o cajado e toca nas águas. Simples. Tocou, Deus soprou o vento, a água se abriu, se dividiu em dois, e o povo atravessou do outro lado. Chegou do outro lado, já chegaram bravos do outro lado. Eu não vou entrar nesses pormenores não, mas já chegaram bravos do outro lado. Porque quando eles caçaram nas bolsas deles, que não tinha mais quase nada, olharam na cacimba, não tinha água, disse: mas vai morrer, para que não atravessou esse trem todo? Aí lá vai Moisés dizendo: Deus, o povo está com a sede, não tem água. Moisés, manda o povo beber água aí, Moisés. Pega um gravetinho, pega um pedacinho de madeira, joga na água e põe o povo para beber água. Porque o povo acreditava, irmão, até a parte A. Acreditar até a parte A, todo mundo acredita. Crer até a parte A, todo mundo acredita. Ou crer até a primeira página é fácil. Deus, Ele quer fazer com que você creia para a segunda, para a terceira. Então, quando o escritor vai dizer que é impossível agradar a Deus sem fé, e é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe. Creia que Ele existe. E que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é esse galardão? Presente. Então, pela fé Ele vai te presentear, pela fé Ele vai dar presente para você. Já que você se aproxima dEle, você acredita que Ele, aleluia, Ele existe, então Ele vai te galardoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outro sim, eu quero compartilhar rapidinho aqui 2 textos com você. Mas o que é isso aqui? Isso daqui que a gente está lendo, irmão, aleluia, está falando de uma fé que não é uma fé comum. Não é uma fé que talvez a gente encontre, me perdoa isso, talvez a gente encontre em todos aqui, aleluia, porque talvez nem todos que estão dentro da igreja hoje vai ter essa fé para viver algo sobrenatural, para viver o inexplicável mesmo, para aquilo que as pessoas estão esperando, ou até mesmo para você. Por quê? Porque essa fé sobrenatural é o que o próprio escritor aos Hebreus vai relatar na vida desses homens que vieram antes de nós. Ele vai falar de Noé, aleluia, Noé. Por que Noé? Porque Noé, num tempo, aleluia, de perdição, porque o povo estava perdido, o povo estava corrompido, Noé resolveu agradar ao Senhor e viver
viver na contramão de tudo e de todos. Aí Deus viu graça em Noé e disse: Noé, eu tenho uma tarefa para você. Construa uma arca, aleluia, para que nessa arca entre você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, e um bocado de bicho que eu vou mandar vir por aí. Noé acreditou no que Deus disse, começou a construir uma arca de aproximadamente 120 anos, construindo aquela arca, aleluia. Quando Deus viu que estava a arca prontinha, aí Deus disse: agora eu vou enviar os bichos. Aí você vai colocando os bichos nos compartimentos, e quando os bichos chegou, aí o Noé entrou, ele, a mulher, os filhos e as noras para dentro da arca. Deus fechou a arca, Deus mandou o dilúvio, acabou com tudo que tinha na terra, mas estava lá Noé salvo pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a fé de Noé fez com que ele, aleluia, vivesse, irmão, na contramão de todos. Então, outros homens que o texto vai relatar dentro desse capítulo 11, você vai ver que isso edifica. Mas veja, quando eu começo a ler esse texto, irmão, aleluia, de Hebreus 11, o que me chama a atenção, aleluia, é que esses homens, aleluia, pela fé, eles alcançaram testemunhos, mas nem todos, entenda isso, nem todos eles viveram o que eles queriam viver. Está vendo que agora aqui acabou o plano? Por quê? Porque é o que está relatado no texto. Então essa fé sobrenatural, irmão, ela é gerada, aleluia, por quê? Ela é algo gerado, irmão, pelo próprio Deus em nós. Então a fé sobrenatural, ela não depende, irmão, aleluia, de evidências, pois ela já está, aleluia, à vontade, ou seja, ela é sensível à vontade de Deus. Então não precisa de evidência, ela não precisa mostrar as coisas, não precisa que a gente veja, mas ela já existe, porque Deus já fez com que ela existisse. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando eu leio isso aqui, eu vou compartilhar isso aqui, a fé sobrenatural, ela está ligada à palavra do Senhor, e a palavra, louvado a Deus, ela é responsável por gerar a confiança e a certeza. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra, ou seja, quem precisa viver uma fé sobrenatural, primeiro tem que estar ligado à palavra, primeiro tem que aceitar a palavra, primeiro tem que viver pela palavra. Por quê, pregador? Porque não adianta a gente querer viver algo sobrenatural, dizer que temos uma fé sobrenatural, se nós não acreditarmos na palavra. Então essa fé sobrenatural que a gente relata aqui nessa noite, ela não é todo mundo que vai ter ela, mas veja só, nem todo mundo tem essa fé sobrenatural. Segunda Tessalonicenses 3 e 2, quem pode me ajudar aí? Tem 2 Tessalonicenses, rapidinho aqui, já vou concluir. 2 Tessalonicenses, rapidinho, cadê? 3 e 2, cadê o menino da Bíblia? Tessalonicenses, 2, só para os irmãos entenderem. Olha só, 3 e 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé, ela não é de todos. Então não é todos que vai viver. Entenda isso, irmão. Não estou excluindo ninguém daqui, não. Eu só quero que você entenda que Deus, ele quer colocar algo sobrenatural dentro de nós, e nós precisamos viver algo sobrenatural. Nós não podemos viver o comum, porque o comum está todo mundo vivendo. Já que você veio para uma campanha baseada em fé, se prepara para viver o sobrenatural e não o comum. Porque o comum está todo mundo vivendo. Me perdoa, uma porta de emprego, me perdoa, é o comum, irmão. Agora ser gerente, ser encarregado, ser colocado no... aí é o sobrenatural. Você entrar num lugar que ninguém te valoriza, que o nada de Deus te exaltar lá dentro, é o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, alguns homens, irmãos, viveram isso. Alguns homens, não é todos também. Alguns. Já disse aqui, Noé viveu isso. Abraão viveu isso. Eu amo falar de Abraão, por quê? Porque Abraão é considerado o pai da fé. Quem aqui teria a coragem de Abraão? Quem aqui teria a coragem de Abraão? Lá no Gênesis 12, quem teria? De ouvir algo? Teria, pastor? Muitos de nós até falam de Abraão até agora, mas muitos de nós aqui, hoje, agora, se eu perguntar quem tem, não tem. Quer ver que eu vou perguntar? Uma voz aparece, soa uma voz, ecoa uma voz, e ele não está vendo ninguém, ele está ouvindo uma voz.
o cenário de Abraão não é dos melhores. Abraão está enlutado por perdas, triste por perdas. Aí a voz vai dizer, Abraão, capítulo 12, Abraão. Aí a voz diz assim, ó, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quem aqui assumiria esse risco? Ninguém, tá vendo? Por quê? Porque ele ouve uma voz, ele não vê ninguém falando com ele, e a voz dá duas ordens para ele: primeira, sair da terra; segunda, sair do meio da parentela. Já é duas coisas difíceis, né, irmão? Porque tem gente que fala assim, eu nasci, como que é o nome desse bairro aqui? Eu nasci no Jardim Cumbica, vou morrer no Jardim Cumbica, eu não saio do Jardim Cumbica por nada nessa vida. Eu sei que você não é tão assim não, mas tem gente que é assim, não. Outro sim é dizendo assim, ó, eu não saio da casa do meu pai e da minha mãe por nada nessa terra, eu vou morrer em cima da laje do meu pai e da minha mãe. Já construí minha casa aqui que eu quero ficar o resto da minha vida. Aí para Abraão viver o sobrenatural, Abraão teve que fazer o quê? Chegar em casa, pegar a mulher e dizer assim, meu amor, aconteceu um trem comigo. O que? Eu ouvi uma voz. Que voz é essa, Maria? Você está doido? Porque as mulheres já é assim, as mulheres mais seguras, né? Que voz é essa? Isso é uma voz aí. E o que a voz falou, meu filho? A voz falou para mim sair daqui do Jardim Cumbica. E falou para nós sair também da casa do papai. Daqui, perto da sua mãe, perto dos seus irmãos. Aqui perto da nossa família. Falou para nós sair. Você está louco. Eu só estou conjecturando, irmão. A mulher falando, eu não saio de perto de mamãe nunca nessa terra. Não, amor, mas a voz falou. E a voz falou que vai fazer de mim uma bênção, que vai me engrandecer, que vai me honrar, me prosperar. A voz falou. Irmão, você pensa que foi fácil para Abraão? Pensa que foi fácil para Abraão? Foi não. Abraão, para convencer a mulher, não foi fácil não. Mas ainda bem que Abraão era um homem de Deus, né, irmão? Ele convenceu a mulher, colocou a casa nas costas e saiu andando. Vamos andar. Quem quer viver o sobrenatural tem que estar disposto a obedecer. Não, você não gostou. Quem quer viver o resultado de fé tem que estar disposto a obedecer. Aleluia. Por isso que quando eu leio o capítulo 22 do livro de Gênesis, eu vou fechando a mensagem. Por isso que quando eu leio o capítulo de número 22 do livro de Gênesis, aleluia, ali retrata que literalmente Abraão cria em Deus. Por quê? Porque o capítulo 22 é algo tremendo que acontece. Porque Deus agora vai falar para Abraão, porque quer trazer Abraão de volta para o altar, quer trazer Abraão de volta para a presença, porque Abraão está um pouco deslocado do altar. Aí Deus pega Abraão e fala, Abraão, aí ele diz, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus olha para Abraão agora falando, e Abraão conhecia a voz de Deus, e aí a voz diz para Abraão assim, pega o teu filho, Isaque, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, Isaque, e oferece ele para mim numa das montanhas que eu vou te mostrar. A Bíblia vai dizer, irmão, aleluia, que agora Abraão entende o que Deus está pedindo. Abraão não vai agora tutibiar. E a Bíblia diz então que de madrugada Abraão se levantou, pegou seu filho, pegou 2 moços, pegou um jumento, aleluia, preparou a lenha, preparou tudo, aleluia, colocou o filho, colocou as madeiras e foi-se embora em direção a também a lugar nenhum. E ele está saindo, andando errante. Por que é isso, pregador? Porque custou 3 dias para Abraão entender, aleluia, que ele precisava ativar a fé dele sobrenatural de novo. Por que, pregador? 3 dias, porque quando Abraão chega diante do monte que Deus mostrou, tinha feito 3 dias já de caminhada. Quando ele deixa os moços no pé da montanha, aleluia, diz assim, ó, ficai aqui, que eu e o meu filho, eu e o moço, nós vamos lá, vamos subir, vamos adorar, depois nós voltamos. Aí ele já ativou a fé dele de novo, dizendo, eu vou subir. Ninguém sabia que Deus pediu Abraão, que Deus pediu Isaque, mas Abraão sabia. Agora ele ativa a fé sobrenatural dele, dizendo, eu vou subir, mas meu filho vai descer comigo. Eu vou subir, você não entendeu, irmão? Eu vou subir, mas eu não vou descer sozinho, meu filho vai descer comigo, porque eu estou indo lá e eu vou crer que algo sobrenatural vai acontecer. Ele sobe, irmão, eu acho lindo esse texto. Ele sobe, ele está subindo com o filho está carregando a madeira nas costas, a lenha nas costas, está vendo a peixeira no pai, está vendo o fogo. Diz, pai, está faltando um elemento aqui para o sacrifício.
Um único elemento que está faltando, porque está tudo aqui, madeira, fogo, está tudo aqui. Cadê o cordeiro? Abraão não vai titubear, porque 3 dias o Abraão teve que entender, 3 dias ele teve que ativar a fé dele de novo. Hoje não é o 3º dia da campanha? Então alguém tem que sair daqui hoje com a fé ativada, dizendo: eu não posso temer e entregar o que Deus está me pedindo. Você não gostou de ouvir isso. Você quer viver a fé, mas está retendo o que Deus está mandando você fazer. Você quer viver o sobrenatural, quer viver o inexplicável, mas não quer dar o primeiro passo, não quer fazer o que Deus está mandando. Então, já que é o 3º dia da campanha, ativa a tua fé hoje e vai fazer o que Deus está mandando. Não, Deus não vai mandar você fazer loucura, irmão. Deus vai fazer algo que vai provar você, para ver se você acredita mesmo que Ele pode fazer o sobrenatural na tua vida. Concluindo. Então os dois caminhando, aí o Abraão diz assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Fica tranquilo, vamos embora. Abraão falou, Isaac ouviu. Então subindo, chegou lá, Abraão prepara o altar. Você conhece a história? Prepara o altar, coloca a lenha. Aí, pastor, é onde eu, é por isso que eu falo, fé, cada um vê do jeito que quer tomar. Aí eu fico vendo, mais ou menos do tamanho do filho, pastor, assim. Quantos anos você tem mesmo que eu já esqueci? 8 aninhos, ele está nessa fase aí, mais ou menos. Abraão catando ele assim, um pouquinho mais assim, aí catando ele no colo assim, ó. E não era bebezinho não, irmão, já sabia muito bem o negócio. Catando ele no colo assim, ó. Colocando ele deitadinho, ele quietinho, dizendo: pai, vai lá. Eu creio. Coloca o filho deitadinho assim, ó, no altar, e o filho não se esperneia. O filho não gruda no pai, dizendo: não, pai, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Não, pai, não me mata não. Não. O filho está agora acreditando na fé do pai. E aí o filho está deitado sobre o altar como o animal de expiação. Aleluia. E aí o filho está lá: pai, eu estou crendo. Se o Senhor falou que Deus vai prover o cordeiro, eu estou crendo. E se o Senhor falou que Deus vai fazer o negócio acontecer, eu estou crendo. Irmão, nós precisamos disso. Você precisa que os seus olhos sejam abertos para você ver o que ninguém está vendo, para você viver o que ninguém está vivendo. Eu vou concluir a mensagem. Então Abraão agora levanta o cutelo. Todo mundo conhece esse texto. Isaac está deitado, irmão. Isaac, humanamente falando, está esperando o pai matar ele, mas ele está acreditando que Deus faria alguma coisa pela fé do pai. Aí quando Abraão vai descer o cutelo, o céu se move. O céu, por que o céu não está se movendo hoje, irmão? Porque o céu não está achando em nós fé suficiente. Você não gostou disso? Por que tem coisas que a gente não está vendo acontecer? Porque está faltando em nós o que move o céu. Será que essa campanha aqui vai fazer com que o céu se mova ao teu favor? Abraão, não faça nada com o menino, porque eu vi que tu temes ao Senhor. Aí Abraão deu uma olhadinha para o lado, lá o bichinho amarrado pelas pontas. Tirou o menino do altar, falou: pega lá o bichinho, coloca aqui, vamos sacrificar. Então Deus, ele tem, irmão, o cordeiro preparado. Deus, ele tem o sobrenatural, Deus tem o inexplicável para fazer. Mas depende de nós ativarmos a nossa fé. Em outro texto que eu vou compartilhar com você, e já vou até fechando a minha Bíblia, está lá no Evangelho de Mateus, porque falar de fé e não falar desse texto para mim, eu fico meio esquerdo. Por quê? Porque está lá no capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus, e eu amo esse texto também, porque isso me dá a certeza de que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Por quê? Porque agora, aleluia, Jesus dá uma ordem para os discípulos, lá no capítulo 14, no verso de número 22, Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos, para que os discípulos entrem na embarcação e vá para o outro lado. Nessa embarcação Jesus não está presente, nessa embarcação só estão os discípulos. Agora as ondas e o vento começam a açoitar a embarcação dos discípulos. Você conhece também essa história, se não você lê lá depois. E os discípulos agora estão sendo açoitados madrugada dentro pelas ondas e pelo vento. A Bíblia diz que os discípulos agora estão temerosos, eles estão com medo, e a sentença que eles deram para eles mesmo era de morte, dizendo: nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí o texto vai dizer que na calada da noite, lá pelas madrugadas, Jesus vai de encontro aos discípulos. Aí Jesus vem como? Voando? Não. Jesus vem como? De barco? Não. Jesus vem andando pelas águas. Quem acredita que Jesus anda pelas águas, irmão? Só 6 pessoas que acreditam. Está faltando fé demais para vocês aqui. Mas até acabar essa campanha, você vai ver crente voando. Aleluia. Por quê? Porque, irmão, Jesus vem andando tranquilo pelas águas. E os discípulos: ah, meu Deus, vai morrer, meu Deus, vai morrer. Daqui a pouco não sei quem foi que olhou e viu Jesus vindo, mas não identificou Jesus de ser o fantasma. Aí gritou, ficaram com mais medo ainda. Aí
eu. Quem conhece a voz de Jesus, irmão? Ó, quem conhece a voz de Jesus? Então cale as outras e deixa só a dele ecoar. Calem as outras. Não, eu vou ter que, o pastor vai ter que me perguntar que eu já passei. Não, cale aquela voz de João 11, cale aquela voz, perdão, de João, aleluia, lá do Evangelho de João, aleluia, capítulo 8, se não me falha a memória, quando Jesus está do lado de Jairo, e a filha de Jairo morre, e alguém sai desesperado da casa de Jairo, chega até Jesus e Jairo, e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu, deixa ele quieto e vai cuidar do enterro da tua filha. Não cale essa voz de incredulidade, cale essa voz de incredulidade, porque a voz que você tem que ouvir é a voz que Jairo ouviu. Qual foi a voz que Jairo ouviu? Jairo, crê somente, crê somente. Jesus nessa noite está dizendo: cale as outras vozes. Jesus disse: não tema, sou eu. Os discípulos, aí o Pedro: Senhor, se és tu, dúvida, se és tu, manda eu ir ter contigo. Oxi. Jesus disse: bora, meu filho, vem. Aí é fé. Você quer viver o que ninguém está vivendo? Você quer chegar onde ninguém chegou e ninguém nem vai chegar? Irmão, isso aqui não é uma mensagem coach, não. Desculpa, isso aqui não é mensagem coach, não. Isso aqui é para ativar algo na tua vida, sabe por quê? Porque você está parado diante de uma circunstância e essa circunstância se tornou uma barreira na tua vida. Você está parado diante de uma situação que você não vai nem para frente nem para trás. Aí hoje, nesse culto de fé, o Senhor está te dando a direção. Se você quiser, amém. Se não quiser, não tem problema. Por quê? Porque se você quer romper com o sobrenatural e chegar aonde ninguém chegou, depende mais de você do que de quem te deu a ordem. Quem te deu a ordem, aleluia, assume a responsabilidade. Mas agora ele quer ver você fazer. Por quê? Porque o Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ter contigo. A voz de lá disse: vem. Agora Pedro está no barco. Pedro não é pássaro, não é peixe. Pedro também não tem varinha mágica. Pedro não, você sabe que Pedro era bravo só, né? Mas para Pedro viver isso, a fé de Pedro estava lá em cima. Pedro olhou para as águas. Sabe o que me chama a atenção, irmão? Por isso que um culto como esse daqui, ó, não é todo mundo que vai viver o resultado. Me perdoa, eu não posso ser brincadeira não, irmão. Não é todo mundo que vai viver o resultado. Porque tem gente que entra na campanha aqui, mas nem da metade do grão da mostarda está pleno. Se tivesse pelo menos do tamanho do grão de mostarda, já estava o suficiente para viver algo. Mas nem a metade do grão está pleno. Mas até acabar essa campanha que Deus vai ativar a fé em você. Para concluir, atrás de Pedro tem 11 homens. 11. Pedro está na frente agora. E Pedro está tomando uma decisão que os 11 não vai tomar. Pedro vai fazer algo que os 11 não têm coragem de fazer. Pedro vai ativar algo dentro dele que dentro dos 11 não vai estar ativado. Porque não é todo mundo. A fé não é todo mundo. Pedro agora tira o primeiro pé do barco. Pedro tira o primeiro pé do barco e põe na água. Quando ele pisa, que ele tira um, e esse aqui é apoio ainda, né? Porque quem tem medo sabe, né? Esse é apoio ainda, ele está apoiado nesse aqui ainda, mas ele, quando ele sente que esse trem aqui não está molinho, irmão, ele solta o peso. Aí ele puxa o outro pé. Você não está dando glória? Não. Eu estou falando de fé. Fé é isso mesmo. Isso aqui não é história, não. Tá lá. Quando ele desce da embarcação, que ele pisa o primeiro, pisa o segundo, agora ele está andando por cima das águas. Eu vou terminar. Ele está andando por cima das águas. Tem 11 camaradas lá atrás dele dizendo assim: é louco, é doido, é pirado. Você é louco, esse Pedro é chapado da cabeça. Eu nunca que teria coragem. Porque tem gente que nunca vai ter coragem de fazer nada. Por isso que não vai viver nada. Por isso que não vai chegar em lugar nenhum. Você não está gostando de ouvir isso, irmão? Tem gente que para viver vai ter que esquecer os outros e se introduzir na fé. Será que tem alguém aqui nessa noite que entende isso? Você se prepara para viver o que ninguém vai se preparar, ninguém
Está vendo? Tá vendo, João? Falei, você não brinca com esse negócio não, esse negócio assim. Vem aí, fica no emocionalismo, fica emocionado, fica querendo fazer as coisas. Tem alguém que está entendendo aqui? Fica ligado que Jesus está falando com você. E tem gente, eu não gosto de colocar contenda no meio do povo assim, mas tem gente que torce mesmo. Tem gente que quer ver você ir e dar com os pulos na água. Desculpa a expressão, pulo na água. Mas fica tranquilo. Rompa com o sobrenatural. Se prepara para viver o que muitos não vão viver. Se prepara para romper. Aí Pedro está lá, beleza, afundou. Mas afundou aos pés de Jesus. Aí ele está indo e a torcida está aqui. Aí ele afundou. Aí Jesus estendeu a mão, levantou Pedro. Olha que tremendo aqui. Você consegue ver isso? Levantou o Pedro, colocou o Pedro de pé. Ou você acha que Jesus levou no colo? Porque tem gente que acha que quer que Jesus levou no colo, né? Vem, Pedrinho, vem, bichinho, vem. Tadinho do bichinho. Não, Jesus repreendeu ele, homem de pequena fé, mas pegou ele, colocou ele de pé, colocou na água de novo. Agora está vindo. Olha só, irmão, que tremendo. Agora está vindo Pedro e Jesus andando pelas águas. A ida foi até mais ou menos, né? A ida foi até mais ou menos. Afundou, mas a volta é para a glória de Deus. A volta é para a glória de Deus. Então não se preocupa com a ida, não. Vai. Mas quando você voltar, vai voltar e o nome do Senhor vai ser glorificado pela fé. Porque quando você voltar, o testemunho que você vai dar vai ser outro. Quantos podem aplaudir a palavra nessa noite? Vai dizer assim: pela fé. Aleluia. Se você caminhar pelo texto, você vai perceber que o escritor ele é detalhista em colocar os milagres e os resultados. Aleluia. E por fé, todos foram concluídos. Oh, glória! Eu não quero pregar novamente, porque o pastor foi lindo. Eu até quero fazer uma comparação, que diz que o seu filho chama Samuel. Todo pastor tem um Samuel. É uma honra ter um Samuel. Um privilégio de Deus. É a resposta de Deus. Irmão, se não for a fé de Deus que nos move, o que vai te mover? Você viva por fé. E que pela fé os projetos de Deus se concretizem sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Sou grato a Deus, irmãos, por tudo. E o pastor perguntou: quem aqui teria fé de Abraão? Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra. Que aí vem o hebraísmo, né? Que diz que manda leite e mel. Uma terra boa, é isso que eu quis dizer. Uma terra abençoada por Deus. E quando o pastor ministrava isso, eu cutuquei a minha esposa, pastor, e falei assim: você lembra? Ela disse: do que? Eu falei: não, anota aí. Ela foi pegar a caneta para anotar. Uma manhã, eu subo no ônibus, pastor Rogério, e chorando em lágrimas, ali pertinho da cabine. Mandei uma mensagem para ela escrita assim: anota aí. Ela diz: o que?
Eu falei restaurando vidas. Glória. Aleluia. Sabe o que nós tínhamos, pastor? Só fé. Olha aí. Aleluia. Glória a Deus. E hoje eu cutuquei ela ali na pregação e disse: lembra, filha, daquela mensagem há 7 anos atrás? E pela fé, por fé, estamos vivenciando isso. Aleluia. Aleluia. Pastor, você vai dizer que já está vivendo o milagre? Não, eu estou no meio do milagre. Eu estou no meio do propósito de exercer a fé. Talvez se eu pudesse dizer: pastor, em que momento você está vivendo isso? Talvez eu estou no momento que Deus falou com Abraão. Vai, Abraão foi, e ele está no meio do caminho. Talvez eu não estou nem perto ainda daquilo que Deus ainda irá fazer, mas eu estou seguindo por fé. Tem alguém aqui que vai seguir comigo por fé? É engraçado nós vemos isso, pastor, porque viver coisas que Deus falou e concretizou é maravilhoso. Já teve experiências assim, irmãos? De você um dia entrar no seu quarto ou entrar num culto como ele e dizer assim: Senhor, eu queria tanto que isso acontecesse, mas a minha fé é tão pequena. Mas Senhor, se for a tua vontade, então faz. O Senhor, em ti eu posso confiar. E o tempo passa, as coisas se movem, se moldam, e hoje você vive isso. Precisamos tirar do piloto automático. Enquanto o pastor ministrava, isso tocou no meu coração, pastor Rogério. Deus falava assim: fala para mim, igreja, aleluia, olhar o que eu já fiz no meio da tua história. Aleluia. Como pastor, se eu for testificar a igreja que nós estamos aqui, eu vou dizer assim: você esqueceu de contar o milagre que Deus fez na sua vida. Amém? Hoje estamos em culto fé. E o Cristo falou assim: pastor, você nem soou hoje. Porque Deus falou grandes coisas. Aleluia. Amém. Às vezes você está, irmãos, eu tenho que falar, como Raabe, perdida sem saber o sentido da vida, jogada ao vento, somente deixando a vida te levar. Mas eu quero dizer que Deus ainda tem propósito para o seu projeto em nome de Jesus. Por mais que o cenário pareça improvável, é esse cenário de improvável que Deus opera os milagres. Glória. Eu sempre digo que quando alguém, até quando o médico diz: ei, é impossível isso acontecer, a nosso último recurso é o milagre de Deus. Eu vou te dizer o contrário. Eu vou te dizer que Jesus, como eu já preguei aqui esses dias, não seja o seu último como mulher do fluxo de sangue, o último recurso dela. E mesmo assim ela encontrou a fé, porque ela diz: vai, a tua fé te salvou. Era o último recurso da mulher, o último. E eu vou fazer um desafio com você, pastor. Qual? Que você seja uma fé que vai à frente como primeiro recurso. Que Jesus seja o seu primeiro recurso. Que a sua fé seja a sua primeira opção. Que não exista plano B na sua caminhada com Deus. Se Deus liberou uma palavra sobre mim e sobre você, que acredite firme nessa promessa, entendendo que Deus irá concretizar. Jesus não é o último recurso, Jesus é o primeiro recurso. E se você viver Ele como primícia, as demais coisas serão acrescentadas. É por isso que a palavra diz: filho, busca-me a mim, e nem me encontrarei. Para me buscar de todo o coração. Não busque a Deus, não exerça a fé pelo simples momento de socorro, mas exerça a fé pelo momento de gratidão, até mesmo por aquilo que você ainda não viveu, mas vai viver debaixo de uma promessa, em nome de Jesus.
é o seu primeiro. Clama a Ele em nome de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus pela vida da pastora Patrícia, que está conosco, porque eu queria orar pela sua vida, pastora. Posso? Vem à frente, vamos terminar. Tem mais alguém, irmãos, que fala, pastor, eu queria que você orasse por mim, pela área da saúde, pela área da família, da restauração do casamento, pela área material, matrimonial, pelos meus sentimentos. Pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu estou andando em pouca fé. Nós vamos orar, irmãos. Amém? Tem alguém, irmãos? Coloque sobre os seus pés. Nós vamos fazer essa última oração. Aleluia, última oração. Aleluia. Meu amor, eu queria que você ungisse a pastora Patrícia. Glória. Amém. Está de emoção, saudade. Amém, pastora Patrícia.